Quando você começa a estudar sobre o ocultismo, a primeira filosofia que você cruza no seu caminho é o estoicismo. E sem nem perceber, você começa a se identificar com ela. Afinal, ela fala de domínio próprio, de manter a mente calma em meio ao caos, de não se deixar abalar por nada, e isso soa quase como um ideal espiritual perfeito. Mas é justamente aí que mora o perigo. Porque quando essa filosofia ela é mal compreendida, o que deveria ser um caminho de liberdade interior se transforma em uma prisão emocional, onde você tenta se convencer que não sente, quando na verdade só está reprimindo tudo isso. E isso acontece com muita gente que entra no caminho espiritual. No início existe uma busca sincera por paz, por controle, por clareza mental. A pessoa quer aprender a meditar, quer focar, quer se desapegar, mas sem entender o que está por trás disso tudo, ela acaba confundindo desapego com indiferença. E é aí que o estoicismo, quando usado de forma inconsciente, perde completamente o seu sentido. Porque o verdadeiro estoico não é aquele que não sente nada. É muito pelo contrário, é aquele que sente tudo, mas que não se deixa ser dominado por aquilo que ele sente. Por isso, antes de eu explicar toda essa filosofia de vida, é importante entender o que ela realmente ensina, de onde ela veio, qual que era o seu propósito original e por que ela se tornou tão mal interpretada nesse mundo moderno. E bom, para quem não me conhece, eu me chamo Lauri e bom, é sobre isso que eu quero falar hoje. Como usar o estoicismo de forma consciente, sem perder a humanidade ou se afastar das suas emoções, e sem criar esse muro entre você e o mundo. Então, para realmente entender o estoicismo, a gente precisa voltar para suas raízes históricas. Então ele surgiu na Grécia Antiga, criado por Zenão de Cítio por volta do século III a.C., como uma resposta a essa instabilidade e a essa incerteza da vida. A ideia central era bem simples: a verdadeira felicidade não depende do que acontece ao nosso redor, e sim da forma como escolhemos reagir a isso. E naquela época, essa visão ela parecia ser absurda, porque a sociedade ainda acreditava que o valor de uma pessoa estava nas riquezas, no prestígio ou na aprovação dos outros. Então, dizer que nada disso realmente importava e que o poder estava dentro da mente soava muito como loucura. Mas os estoicos perceberam algo essencial. Não é o que acontece que nos fere, mas o modo como interpretamos o que acontece. E essa compreensão que abriu esse novo caminho, essa liberdade de você não ser escravo das circunstâncias externas e de encontrar serenidade em meio ao caos. E mesmo assim, essa filosofia ela não foi aceita de imediato, porque muitos a consideravam fria e até desumana. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que o estoicismo nunca foi sobre se tornar indiferente. Foi sobre aprender a discernir o que realmente merece a nossa energia. Ou seja, o estoicismo não ensina a não se importar. Ele ensina a se importar com consciência e a não desperdiçar nossa energia vital com aquilo que foge do nosso controle. Porque hoje em dia muita gente confunde isso também com essa insensibilidade. Mas os verdadeiros estoicos, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio,
não eram frios. Eles viviam com intensidade, cumpriam seus deveres, amavam, sofriam, erravam, mas faziam tudo isso com presença e equilíbrio. Ou seja, o ponto aqui não é apagar as emoções, mas aprender a filtrá-las, a entender que sentir não é o problema. O problema mesmo existe em você reagir a tudo que acontece ao seu redor sem consciência. Porque muitas das vezes a gente tá bem, tá em equilíbrio e basta uma única palavra, um olhar ou uma atitude para que tudo desabe dentro da gente. Só que na maioria das vezes o que sentimos não é apenas a situação em si, é todo o nosso campo sutil reagindo às mudanças energéticas ao nosso redor. Porque a mente interpreta isso como ameaça, mas na verdade é só o fluxo de energia se movendo. E curiosamente, dentro dessa tradição alquímica acontece algo bem parecido, que pode te ajudar a entender melhor essa ideia do estoicismo, com a chamada transmutação alquímica, que seria basicamente onde cada emoção tem o seu lado oposto. Por exemplo, a paixão e a raiva, o medo e a coragem, a tristeza e a alegria. E reconhecer essa correspondência é o que nos permite transmutar esses sentimentos, ou seja, transformar o que é denso em algo leve, o chumbo em ouro. Assim, tanto dentro da alquimia quanto no estoicismo, o propósito é o mesmo, o de não negar o que sentimos, mas de compreender o que sentimos. Aprender a escolher onde colocar nossa energia e para que nossas ações não sejam impulsos automáticos, mas expressões conscientes do nosso ser. E, bom, integrar o estoicismo na sua vida não é apenas sobre resistir a todo esse caos, mas sobre aprender a caminhar dentro dele com lucidez. É perceber que mesmo quando tudo está fora de controle, ainda há um espaço interno onde podemos escolher como reagir. E é exatamente nesse espaço silencioso, do impulso e da ação, que mora a nossa verdadeira liberdade. Porque quando você começa a aplicar essa filosofia conscientemente no seu cotidiano, ela começa a te desafiar de forma profunda, porque o estoicismo não é um ideal romântico de serenidade, é um treino constante da mente e do seu espírito, porque ele exige presença, exige que você observe com honestidade brutal e reconheça o quanto ainda é guiado pelo seu medo, pelo seu próprio orgulho ou pela necessidade de validação externa. Ou seja, integrar essa filosofia na sua vida também significa assumir essas responsabilidades internas que temos. Então significa parar de culpar o mundo e as circunstâncias ou até as pessoas à sua volta e começar a compreender o papel que você desempenha na realidade. É aceitar que mesmo diante da dor, você ainda é o único que é capaz de escolher a atitude que tomará diante dela. Cultivar relacionamentos de forma significativa também faz parte desse processo, porque não se trata de se afastar das pessoas, mas de se libertar da ansiedade de agradar ou da necessidade de aprovação. Porque o estoico ama, mas ama com consciência. Ele compreende que o amor não é apego e que a verdadeira conexão nasce da presença e não da dependência. E é exatamente nesse ponto que o estoicismo e a espiritualidade eles se entrelaçam, porque ambos buscam a mesma coisa, a ação consciente. Ambos valorizam um movimento alinhado a valores profundos, a toda essa coerência entre o que se pensa e o que se faz.
Então, quando um estoico age, ele não busca recompensas externas. Ele age porque é o certo a ser feito. Assim, a filosofia deixa de ser apenas uma ideia e se torna prática. Deixa de ser um conceito distante e passa a moldar o seu olhar, a sua postura e até a energia que você emana. Por isso é tão importante você parar às vezes e olhar para dentro. Isso faz você sentir o mundo sem ser arrastado por ele, a compreender que no fim das contas a verdadeira força não está em resistir ao caos, mas em atravessá-lo com consciência. E bom, para finalizar, diferente do que muita gente pensa, o estoicismo ele não é uma receita pronta para sua vida, ou seja, ele não é feito para ser seguido sozinho, como se isso bastasse ou fosse suficiente para você alcançar sua iluminação ou seu despertar interno. Então, para deixar bem claro, o estoicismo ele é somente uma ferramenta, uma chave, um conhecimento que ajuda a perceber padrões internos e externos. Ou seja, dentro do ocultismo, aprendemos que o universo funciona em camadas e toda essa matéria visível é só a ponta do iceberg, porque o que sentimos, pensamos e reagimos é na verdade uma manifestação do que existe em níveis mais sutis da realidade. E é aí que o estoicismo se conecta, porque ele nos treina a navegar nesse campo invisível, a filtrar o que nos afeta e escolher nossas respostas, sem sermos arrastados por esses impulsos e energias externas. E bom, aqui existe mais um alerta bem importante, porque quando você segue o estoicismo de forma mecânica, só porque te falaram que isso é o certo, ou só porque isso parece racional, pode sim criar uma blindagem artificial. Ou seja, para explicar isso, é basicamente quando você parece estar calmo, mas internamente você está quase explodindo, fica constantemente reprimindo esse teu potencial de sentir as coisas e perceber que naturalmente a sua mente cria essa situação é o primeiro passo para você transformar toda a realidade ao seu redor. Por isso, no mundo esotérico existe um princípio que diz: o que não é integrado retorna em forma de obstáculo. Ou seja, tentar separar completamente a emoção e razão, ação e percepção, cria um bloqueio. O estoicismo, se usado sozinho, pode virar apenas um muro entre você e a vida, mas quando é integrado com autoconhecimento, meditação, prática espiritual ou estudo alquímico, ele se torna um mapa. Então a pergunta final é: vale a pena seguir o estoicismo? E a resposta é sim. Vale a pena você usar o estoicismo como uma ferramenta, mas não como sendo o ponto principal que vai girar todo o seu conceito filosófico e espiritual. Então vale a pena usar o estoicismo como uma ferramenta para alinhar a sua consciência. Porque quando ele é usado dessa forma, ele não ensina indiferença, ensina presença consciente, ensina você a sentir sem perder, a agir sem ser arrastado e a perceber as camadas sutis do mundo e a de si mesmo. E talvez esse seja o segredo que os antigos já sabiam. A verdadeira força não está em resistir ao mundo, mas em navegar em suas correntes invisíveis com consciência, equilíbrio e intenção. Enfim, espero que vocês tenham entendido essa real intenção do estoicismo, como você integrar ele na sua vida sem ficar preso nessa ideia mecânica que muitas vezes é ensinada do estoicismo. Não é sobre negar suas emoções, e sim sobre aprender a lidar com elas. Enfim, espero que tenham gostado e lembre-se sempre de espalhar a verdade.